internautas, esse é o CP Futebol Clube que está de volta depois de um pequeno recesso, né, João Paulo Fontoura? Tudo bom, Fabrício? Um pequeno, médio recesso, né? Pelo que eu soube, eram enormes e muitos pedidos para a volta desse programa. Não, era muita pressão, muita pressão. Nossa, uma pressão violenta na casa aqui para que a gente retornasse os programas, mas a gente teve que suspender porque, como vocês sabem, as enchentes, enfim, alagaram aqui parte do prédio e o primeiro andar, não aqui a redação, mas o primeiro andar, e aí muita gente teve que trabalhar de casa, inclusive esse que vos fala. Tu também, né, JP? Claro, trabalhei ininterruptamente de casa. Então agora a gente está de volta, mas a ideia é retomar o programa que a gente paralisou aí desde o começo de maio e voltar a fazer o programa quase que diariamente, menos nos dias que tem jogo. Como amanhã, né, JP? Vamos começar por aí, né? Tínhamos que começar pelos jogos do meio de semana, embora a gente esteja desde segunda-feira vivendo a Semana Grenal, né? A Semana Grenal, exatamente. Vamos projetar esses dois jogos aí de quarta-feira, já falar no Grenal de sábado. O Grêmio enfrenta... Fortaleza. Em Fortaleza, a partir das 8 horas, e o Inter pega o Corinthians no estádio Orlando Scarpelli a partir das 21h30. Começamos pelo Grêmio, que é antes, né? A gente estava rabiscando os nossos papéis aqui, né, Fabrício? A gente faz parte da velha guarda do jornalismo esportivo pampiano. Cara, e é muito rabisco, porque, pelo menos no lado do Grêmio, porque o Renato, assim como o Cudê, faz a maioria dos treinos fechados, né, nessas viagens do Grêmio ainda mais fechados do que nunca. E existem muitas perspectivas, porque o Renato tem um monte de desfalques. Ele tem jogadores que vêm jogando uma sequência muito grande. Então, como tem o clássico no final de semana, ele pode poupar. E aqui eu já cito 4, o Dodge, o Cristaldo, o Pavon e o JP Galvão, que, a meu juízo, sem atuar, é um personagem do jogo. Porque se ele realmente não jogar, o Renato não tem atualmente um outro centroavante à disposição, ele lançaria a mão do Nathan Fernandes, que sempre atua pelo lado, jogaria pela primeira vez como referência no ataque. Mas não vai fazer tanta falta assim, né? O JP Galvão, ou vai? Não, acho que falta não, mas cria uma outra ideia de time, né? De movimentação ofensiva. Inclusive, mas jogaria como centroavante? Ele já jogou assim nas categorias de base. Ano passado o Grêmio foi vice-campeão da Copa do Brasil Sub-20, ele atuou assim. Mas eu tô curioso para ver, porque não só por ele, mas como o time se comportaria tendo... não sei nem se vai ser um trio ofensivo, né? Porque também tem essa questão. Na hipótese do Renato, por exemplo, querer reforçar o meio, que ele tem mais opções para o meio de campo do que para o ataque. Para não perder o jogo. Exatamente, também tem a questão de não perder o jogo, né? Qualquer resultado ruim para Grêmio ou para Inter tensiona ainda mais o ambiente para o final de semana. Se ele optar por um meio campo mais recheado, ele muda o desenho, coisa que o Renato praticamente nunca faz, né? Ele gosta do 4-2-3-1, mas agora ele está com poucas peças ofensivas. Pois é. Dá para dizer, então, que o Renato está pensando os dois jogos em conjunto, né? O jogo com Fortaleza e o Grenal. A mesma coisa está acontecendo Eu acho que qualquer treinador que treina a dupla Grenal numa semana de clássico... Eles tem dizem um jogo, que não, eles né? dizem que não. Próximo jogo é que importa. Todos os jogos valem 3 pontos. Eles dizem isso, mas os jogos estão sempre linkados. Exatamente. Então tá, o Cudê também está pensando dessa forma os dois jogos. E também está cheio de problemas para definir o time, né? Como todo mundo sabe aí, o Inter tem 3 desfalques muito importantes que estão servindo as suas seleções na Copa América: o Valência, o Rocher e o Borré. Eu já falei tantas vezes esses 3 nomes que eu já falo assim, quase que automaticamente. Eles estão servindo as suas seleções na Copa América, que começa na semana que vem, né? Não, começa agora, quinta-feira. Quinta-feira? Isso. O Brasil que estreia. O Brasil estreia na segunda com a Costa Rica. E, enfim, além disso, ainda o Vitão tomou o 3º cartão amarelo e a presença do Alan Patrick é incerta. Tudo indica que ele não vai jogar. Mas ele já ficou fora dos últimos jogos com, em tese, uma lesão muscular. Mas como é uma semana Grenal e o Inter não divulga, ou melhor, não divulgou nesse caso qual é o problema dele, nem o resultado do exame, está mantendo em sigilo... talvez ele apareça, não amanhã, mas sendo preparado para o Grenal. Nesse caso, não teria uma lesão, porque se ele realmente teve uma lesão muscular aos 3 minutos daquele jogo contra o São Paulo, na semana passada, não teria tempo para recuperar nenhuma lesão menos grave.
Sim. E, no mínimo seriam E como 2 os treinos semanas. também são fechados, sequer se sabe Se ele tá voltou a treinando. treinar, né? Exatamente. Porque um jogador com uma lesão muscular não volta a jogar sem treinar antes. Exatamente. Então, na hipótese de não ser uma lesão, porque o Inter não divulgou Sim. se houve uma lesão ou não, ele poderia estar sendo preparado para o Grenal. Isso é mais um ingrediente dessa semana. Um outro ingrediente que eu julgo bastante assim, importante é o Gabriel Carvalho. O Gabriel Carvalho é um jogador que tem só 16 anos e ele já é o jogador mais jovem a vestir a camisa do Inter em uma competição oficial, o time principal, né? Com 16 anos, vai completar 17 em agosto. E bateu, inclusive, o Pato, que antes era o jogador mais jovem a vestir a camisa do Inter do time principal. Ele entrou muito bem no jogo lá em Salvador. Não evitou a vitória, mas ele... Não evitou a derrota. Não evitou a derrota para o Vitória, Isso. mas ele participou da jogada do gol. Ele mais que participou, ele praticamente é o autor da jogada, porque ele rouba a bola no meio campo, dribla mais um jogador e dá um passe em profundidade para o Wesley marcar um gol. Quer dizer, ele demonstrou ali que aquilo que se espera dele, que é um jogador acompanhado desde muito cedo nas categorias de base, pode dar frutos antes do que se esperava. Porque às vezes a torcida fica um pouco ansiosa, mas não dá para lembrar que ele só tem 16 anos, né? E aí tem gente aí que lembra outros casos do Hendrick e tal. Sim. Começou a jogar com 17 no Palmeiras, inclusive já foi vendido, né? Por um... No Grêmio, com 16, eu lembro o Mamute e o Anderson, com essa idade. E 2 exemplos bem... Com 17 já é mais normal, né? Mas com 16 é mais raro. Mas, enfim, eu acho que, de repente, ele pode, se não começar amanhã contra o Corinthians, pelo menos entrar durante o jogo. Sim. Não tanto por ele, ou também por ele, mas não tanto, mas também porque o Johan, que é o jogador escolhido pelo Kudê para começar os últimos jogos, na ausência do Alan Patrick, ele não tem dado boa resposta. Sim, ele não tem jogado bem, ele não tem naquela posição ali, ou o cara é um diferencial, ou ele quase não serve, né? E também, tá numa região decisiva, está numa região decisiva do campo, né? Eu estou me metendo no teu noticiário aí, mas eu se fosse apostar, eu apostaria que o Guri não começaria. Mas entraria, né? Entraria, e aí é porque aquilo que a gente falou no início, porque os jogos estão linkados. É mais importante para o Inter não perder amanhã para o Corinthians, né? Então isso pressupõe-se, até porque o Inter também está com uma dificuldade ofensiva, pressupõe-se marcação, meio de campo, e deixar o Guri para o segundo tempo. O Kudê tem opções para o meio campo, mais do que para frente, assim como o Renato. Campo tem mais opções. Claro que não ganhar é horrível para a tabela e pensando no clássico também, pensando especificamente no Kudê, inclusive a tua matéria do Correio do Povo dessa quarta-feira. Mas não perder... É melhor do que perder, né? É melhor que perder, E lembrando que o Inter está já 2 rodadas sem vencer, né? Nos últimos 6 pontos disputados, conquistou apenas 1. Isso é um pouco frustrante porque a diretoria e o próprio Kudê ainda falam na possibilidade de título. Sim. O que a gente olhando a tabela ainda parece uma coisa distante ainda, né? Apesar de o Inter e o Grêmio também, e o Juventude, ainda terem jogos a menos que a maioria, ou que todos os outros demais clubes, né? O Inter e o Grêmio têm 2 jogos a menos que a maioria dos outros clubes. E o Grêmio desde que voltou para o Brasileiro, depois das enchentes, foram 4 jogos no Brasileiro, o Grêmio perdeu os 4. O Grêmio só tem pontos somados no Brasileiro, 6 pontos conquistados dentro da arena. Todos os outros jogos o Grêmio perdeu, antes e depois das enchentes. E a volta para a arena ainda não tem data, não tem perspectiva, e deve demorar não tem. Tava mais alguns meses. Preparando uma matéria também para o jornal durante a semana. Existe uma pequena ideia de que no jogo contra o Fluminense, no dia 30 de junho, o Grêmio pode voltar para o Rio Grande do Sul, jogaria no Estádio Centenário. Essa informação ainda não é confirmada, mas já dá uma ideia de quão dramática vai ser essa sequência para o Grêmio, assim como foi a sequência para trás. Como o Grêmio classificou para a Libertadores nesse meio tempo também, ameniza bastante, porque dá um fôlego no calendário, mas a pressão no Brasileiro ela é gigante. O Grêmio está na zona do rebaixamento. Exatamente. Então, se não ganha na quarta-feira do Fortaleza e tropeça no Grenal, começa a próxima semana afundado na zona de rebaixamento. A diferença é que o Grêmio tem um treinador muito mais respaldado nesse momento, né? Independente do que acontecer
Nesses 2 jogos não se começa a conversar a respeito de troca de treinador. Né? No Inter eu não digo que se falaria em troca, mas... Começa uma pressão. O trabalho está sendo contestado, não só externamente por parte da torcida, porque o Cudê também tem uma legião de fãs. Isso. Né? De fãs. Que não interessa muito o que ele faz e o trabalho, continuam apoiando. Mas também tem já externamente na torcida, a gente acompanha isso nas redes sociais nossas e também do Correio do Povo, e por aí também, já tem gente que contesta muito o trabalho dele, né? Por quê? Porque se acredita que o Inter investiu muito, isso inclusive é um ponto que de repente nós vamos finalizar, o Inter investiu muito nesse ano, no ano passado, para entregar um grupo cheio de jogadores caros. Talvez acima até das suas possibilidades, né? Apostou todas as fichas, né? Exatamente, apostou todas as suas fichas, deu... Né, nem dá para chamar de azar, mas aconteceu essa catástrofe que vitimou o Rio Grande do Sul como um todo, e os clubes de futebol, inclusive. Enfim, a ausência do CT Parque Gigante, do Beira-Rio, comprometem esse trabalho e esse plano. Mas não dá para dizer que é só isso, porque os tropeços começaram antes. E a cobrança, isso eu até vi um colega nosso debatendo esse assunto, me chamou a atenção, e é verdade, o jogo do Delfim no estádio do Juventude talvez seja uma ilustração disso, né? Que existiu uma mobilização, criou um clima de jogo, mas durante o jogo, por causa do desempenho, já começou a cobrança. Se fosse no Beira-Rio... discussão, inclusive teve um quiprocó com o treinador, Me parece que nessas viagens, acho que esse jogo contra o Corinthians vai ser uma outra amostra disso. Me parece que nas praças que o Inter não está acostumado, como foi em Criciúma, a torcida acolhe mais o time. No Beira-Rio, não sei se isso aconteceria, principalmente em relação ao Cudê. Porque o torcedor queria o Beira-Rio é aquele que estava indo, né? E que viu atuações ruins, eliminações recentes. Exatamente. Bom, é isso então. Vamos fechar que nem rádio com a provável escalação? Vamos fechar com a provável escalação, mas antes disso eu só queria, para encerrar o noticiário de hoje, na noite de segunda-feira o Conselho Deliberativo do Inter se reuniu e a direção confirmou lá um déficit de 98,6 milhões. Esse número é um recorde. É um recorde na história do Inter. Nunca teve um déficit tão alto para os 4 primeiros meses do ano. Ele é mais do que foi do ano passado e ele é mais também do que estava orçado. Porque é bom a gente ressaltar que... E ele não pega as enchentes, né? Não pega as enchentes porque até abril. Isso. É bom a gente ressaltar que os clubes de futebol, em geral, eles têm os primeiros 6 meses do ano, eles têm menos receitas que despesas. Compensa no segundo semestre. Não só com entrada de premiação, como também venda de jogadores, enfim, que acontece mais no segundo semestre. Mas nunca é um número tão alto como esses 98,6 milhões. Ele aponta para uma situação bem difícil e é a prova daquilo que nós estávamos falando antes. O Inter investiu, entregou um grupo caro e bem fornido de peças para o Cudê e acredita que ele precisa dar resposta. Essa que é a pressão que há sobre ele. Porque ele está tendo as condições. Montar o time, fazer o time jogar, agora é com ele. Não tem dúvida que o Cudê está pressionado. Vou aqui apostar, esse pessoal quem está nos assistindo vai guardar esse vídeo, depois na hora que sair a escalação vai ver que o JP deve ter errado. Acho que vai errar bastante, mas enfim... O que eu estou apostando aqui, o Renato é obrigado a decidir... Obrigado não, mas imagino que tenha que decidir o goleiro titular do Grêmio, né? O rodízio tem que acabar, imagino, na véspera de um Grenal. Eu acho que agora acaba, vai jogar o mesmo quarta e sábado no eu Grenal. acredito que sim. Então eu estou apostando no Marquezinho. Lateral direito, o Fábio. Jeromel, eu acredito que jogue para ganhar ritmo. Ele voltou contra o Botafogo. O Kahneman, por uma razão parecida, ele não jogou contra o Botafogo, jogaria agora. E o Reinaldo. Meio campo com o PP... Carbajo e o Duqueiroz, e aqui eu faço uma levantada para ti de bola aí, porque são os dois pendurados. Eu sei que o Inter tem mais jogadores pendurados, né? O Grêmio só tem 2 reservas, o Carbajo e o Duqueiroz. E aí o Edenilson, que pode ser ou Berada pelo lado direito, ou um outro homem de meia cancha, e na frente, Natan Fernandes e Gustavinho. O Inter deve ir Fabrício, na ausência de outros. Tem feito boas defesas, jogou bem contra o Vitória.
Bustos, Igor Gomes, na ausência do Vitão, que tomou o terceiro cartão amarelo. E Mercado. Ou aí, enfim, deve ser o Mercado. O Fernando tem 2 amarelos, né? O Fernando tem 2 amarelos. E o René na lateral esquerda. O Fernando, abrindo o meio campo, o Fernando ou o Thiago Maia, o Cudê ele tá meio que revezando os dois, não tem nessa posição, não dá para dizer que tem um titular. Então é Fernando ou Thiago Maia. A princípio ele prefere o Thiago Maia, tá utilizando mais o Fernando até na zaga. Sim. Bruno Henrique e Arangues. Aí vem o Johan. Sim, aquilo que a gente falou no início. Para começar o jogo. Wesley e Alário. Wesley e Alário, os dois com 2 amarelos também. Os dois, e mais o Fernando, que ainda é dúvida. Ou seja, em tese, o Inter tem 3 titulares pendurados. E o Grêmio não tem nenhum. Exatamente. Para não dizer que não falei de Flores... E tem mais o Borré, mas o Borré também não interessa, porque ele não está aqui, setor. Rodrigo Caio. O jogador está liberado legalmente, pode aparecer durante o jogo contra o Fortaleza, zagueiro contratado recentemente. Eu acho que, de repente, ele vai aparecer pelo menos para pegar ritmo. Para, de repente, começar o Grenal. Eu acho que nem entra. Ah, é? Acho que só concentra para... Ou vai para o jogo, mas não entra. Para receber... O Renato vai ser bem cauteloso. Então é isso. Pessoal, ficamos por aqui em mais uma edição do CP Futebol Clube. Voltamos na quinta-feira com já uma análise aí da rodada de quarta-feira, mais uma projeção para o Grenal. Então, compartilhe, mande esse vídeo aí pro seu cunhado que você não gosta, pros parentes, pros amigos. E é isso aí. Até a próxima. Até a próxima.